Deus cuida de nós e nos livra de coisas que nós nem vemos. Eu achei fantástico essa imagem. E eu fiquei grato a Deus ali, sabedor que Deus cuida de nós, né? E às vezes a gente não percebe quantos livramentos o Senhor tem dado a cada um de nós, seu povo, seu filho. Isso assim é maravilhoso. A gente saber que, como diz a canção antiga aí, como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar, né, em sua fidelidade. Nosso Deus é fiel e Ele cuida do seu povo, Ele cuida de todos nós. Nós temos uma referência, vamos dizer assim, que se aproxima um pouco, que é o cuidado de um pai, de uma mãe, principalmente uma mãe, né? Cuidado que tem com seus filhos. É muito tremendo a gente saber disso. Por isso nós temos motivo para louvar a Deus. Eu queria pedir você, se você pudesse, dentro dessa introdução, que não estava prevista, você pudesse aí, tirar aí uns 15 segundos, 20 segundos, agradecendo ao Senhor por tanto livramento que Ele tem te dado. Agradece a Deus, glorifica ao Senhor. Se você se lembrar de alguma coisa que Ele fez na sua vida, te guardou, te protegeu, te livrou de acidente, da mão do maligno. Agradece ao Senhor. Louve o nome dele. Graças te dou. Obrigado, Senhor. Naquele momento que o Senhor me exaltamos teu nome, Senhor. Glorificando a ti. Glorificando a ti, Senhor. Glória, Senhor. Sim, verdadeiro. Aleluia. 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 Graças te dou. César, podia puxar uma oração aí, mano? Posso sim. Posso sim. Pai, nós queremos, no nome de Jesus, te agradecer, bendizer o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem concedido-nos a te adorar, a te louvar. Foi para isso que nós fomos chamados, Senhor. E nós queremos, nesse momento, como igreja, Pai, conectar não só os nossos corações uns aos outros, Pai, uma vez que já estamos conectados, mas de mente e com o entendimento, Pai, te louvar, te adorar nessa hora, Pai, bem dizer o teu nome. E também, Senhor, deixar os nossos corações já preparados, Senhor, para aquilo que o Senhor tem ministrado ao longo das semanas, Pai. Por isso, no nome de Jesus, Pai, nós colocamos essa oração, colocamos essa reunião, Pai, colocamos esses irmãos diante de Ti, Pai, no Teu altar, para que eles sejam a Tua terra, a terra fértil, corações que acolhem, que recebem a Tua palavra, que retêm a Tua palavra, Pai, e que frutificam para a Tua glória. Por isso, no nome de Jesus, eu, Pai, quero rogar juntamente com os meus irmãos aqui, Pai, para que, Senhor, o Senhor tenha a liberdade de ministrar aos corações que aqui estão, Pai. Por isso, no nome de Jesus, Pai, queremos te adorar, Pai, não só com as nossas vidas, mas também com a nossa voz, com o nosso entendimento, Pai. Daqui a pouco estaremos te adorando também com canções, Pai. Nós não estamos limitados, não estamos, Pai, assim, atados, que não podemos te adorar, como foi dito, de poder levar o nosso pensamento, de poder abrir a nossa boca e poder ministrar palavras que fiquem bem, Pai, bem, Pai, a te exaltar na beleza da tua santidade, te exaltar pelo que tu és, Pai, não pelo que o Senhor pode realizar, Pai. Sabemos que não perdeu o controle nesse tempo, pelo contrário, Senhor, o Senhor continua no controle, Pai. E por isso nós te louvamos, nós te bendizemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
subiu aqui acredito que seja uma impressão, né? Desde a hora que nós estávamos aqui batendo papo, eu não sei se de repente durante o dia ou os dias você fica angustiado, se você sente que algo não está encaixado, e assim te animar a que você pudesse parar tudo que você estiver fazendo. Se você estiver no trabalho, de repente, se você der uma escapadinha, for no banheiro, ou se tiver algum local em que você possa, digamos assim, por alguns momentos se reclusar, que você orasse. Não deixasse que essa angústia ou essa inquietação desaparecesse sem que você pudesse abrir a tua boca e orar a Deus, até mesmo pode ser o Senhor querendo te dar uma direção, querendo te inquietar acerca de algum assunto, de algum fato ou de alguém, para que você possa resplandecer a sua luz, a sua graça nesse tempo. Eu sei que é um tempo, talvez, que nós não tenhamos tanta facilidade de repente, estar compartilhando com outras pessoas pessoalmente, no nosso dia a dia, mas Deus é aquele que abre as oportunidades. Então, eu queria te recomendar isso, que você se sentir assim, ou se você pare um tempinho, ore a Deus, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor, amados, com canções. Felipe, esse teu microfone está bom aí? Amém, queridos. Vamos adorar a Deus com canções. Convido você a adorar o Senhor, abrir tua boca e cantar a Deus. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, tua luz em mim brilhou, tua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, tua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou.
pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Glória a Deus! Glória a Deus, queremos ir pra lá, Senhor, estar com o Senhor. Aleluia! nós clamarmos, o Senhor virá, Senhor, até nós. Aleluia, Jesus. O Senhor prometeu isso na Tua palavra, ó Deus.
diz, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu só ouviria do céu, Senhor, perdoaria nossos pecados, sararia a nossa terra, Jesus. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor essa noite. Venha sobre nós com uma unção, Senhor, sobrenatural. Venha, Senhor, trazendo, Senhor, novidade de vida, Pai. Ó Deus, vem restaurando, Senhor, curando nossas feridas, Jesus. Ah, Pai, nós cremos em Ti, no Teu amor, na Tua misericórdia. Nós cremos na Tua presença e na Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro nessa noite, Senhor, por cada irmão, Senhor, que está aqui participando dessa reunião. Eu clamo, Senhor, por cada lar, por cada família, Deus. Eu oro para que o Senhor venha com Tua presença e com Tua glória, Deus. Porque aonde o Senhor chega, Pai, ninguém continua da mesma forma. Ó Deus, aonde o Senhor chega, Pai, o demônio tem que sair, as trevas têm que ir embora, Senhor. Aonde o Senhor chega, as brigas acabam. Aonde o Senhor chega, Pai, a violência acaba. Aonde o Senhor chega, a verdade se estabelece, Deus. Nós cremos na Tua glória, Jesus. Eu chamo você a levantar Tuas mãos na sua casa e a clamar pelo Espírito Santo. Não importa se essa reunião é pelo Zoom ou não, clame ao nome de Jesus. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta é aberta. Nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus. Levante suas mãos, ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti. Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Nós cremos que o Senhor virá com graça e favor sobre nós. Aleluia. Amém. Vai, Fonso. Amém. Graças a Deus. Bom é louvarmos ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas na nossa vida. Temos visto a mão dEle ao longo dos anos. Quanta coisa o Senhor já fez e fará. Mas trabalhar com a possibilidade de Deus realizar ou fazer ainda é um nível de uma relação onde se espera algo acontecer. Mas onde Ele quer nos levar? Ele quer nos levar para um nível de comunhão onde a presença dEle seja tudo para nós. Não importa a circunstância. Né? Como diz aquela canção, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Canção também que eleva o nosso coração, né? Faz a gente renovar a nossa esperança também, nossa fé naquele que tem cuidado de nós, né? Conforme comecei falando aqui hoje. Não é bom, mas nós temos também aqui hoje que está conosco o Danilo, a Nereida, só lá da Bahia, está aí participando. Está ali o Heitorzão, ali, ó, no colo da mamãe. Olha o Heitor, está dormindo? Tá. Você é daqueles crentes mesmo que dormem na reunião, né? Mas não falta. Heitorzão, Laurinha está dormindo também. E daqui a pouco nós vamos apresentá-la para os pais, vão apresentar. Semana que passada não valeu, foi o vovô, né? O vovô se empolgou. Bom, queridos, eu conversei com os irmãos e eu queria finalizar hoje com vocês o ensino. Finalizar por esse tempo, né? Sempre é bom a gente rever alguns ensinamentos da palavra que nos ajuda a gente viver o nosso dia a dia. A palavra diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de todo o ensino que nós recebemos. Veja bem, de todo o ensino que nós recebemos. Então, o Espírito Santo ele nos lembra daquilo que a gente já tem.
daquilo que ele já nos falou em alguma circunstância, em algum momento, usando os seus instrumentos, né? E há um tempo atrás eu me senti assim muito impulsionado a falar sobre esses inimigos de Deus. Obviamente que a gente pode encontrar outros tipos de inimigos, mas separei aqui 3 que são mais comuns, mais conhecidos de todos, né? Quando fala sobre a guerra que nós travamos. Eu lembro que eu comecei a ler um texto com vocês, no livro de Romanos, capítulo 8, na primeira reunião que eu falei sobre os nossos inimigos, os inimigos de Deus. E se é inimigo de Deus, é meu também, é nosso. E eu comecei a ler aquele Romanos 8, 31 em diante. Na época eu acho que eu li o 33, né, que a gente está muito acostumado a ler de Romanos 8 até o 28, 29. Aquele texto áureo, né, que nós conhecemos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, enfim. E dificilmente a gente segue a leitura. Mas o verso 31 em diante, ele diz assim: o que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Ele faz uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Olha, só esse verso aqui, amado, seria suficiente para libertar muita gente que vive debaixo de acusação. Muitas pessoas que carregam na sua mente, na sua alma, uma carga pesada de condenação, de acusação. Pessoas que estão vivendo sempre no desejo de provar para os outros, né, alguma coisa. E isso se sente acusado, condenado, principalmente quando está claro com erro. Né? Mas ele segue dizendo: quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições? Ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria? Perigo? Ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matador. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu não consigo ler esse texto sem expressar essa minha confiança, sem expressar essa minha vibração, quando ele diz: mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. E estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que alegria, que renovo eu sinto na minha alma e saber que, ainda que o pecado tente diariamente, ainda que os inimigos de Deus se levantem contra mim, absolutamente nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Obviamente que esse amor, em algum momento, ele vai te levar à cruz. Ou em algum momento, talvez a vida toda. Ele vai te levar a um confronto de consciência, um confronto de ideias. Né? Daí a importância de nós sabermos que a vitória já foi decretada pelo Senhor.
O Senhor já decretou a vitória para todos os homens. Eu digo isso sem medo de errar. Não é apenas para todos os crentes, para todos os homens. Agora, essa vitória, ela precisa sim, ela precisa ser tomada. Ela precisa ser conquistada. Você precisa viver dentro dessa vitória que Deus nos dá. Quando ele diz que nós estamos aqui, esse contexto, ele me faz pensar que nós estamos em guerra, porque quando ele diz somos mais que vencedores, ele está dizendo de uma guerra travada diariamente, que cada um de nós temos e passamos, né? Uma guerra constante na nossa alma, nas nossas razões, nos nossos sentimentos, nas nossas vontades. Uma guerra declarada, uma guerra em que ninguém escapa dela. E a raiz de toda guerra, olha, presta atenção que eu vou falar, a raiz de toda guerra é a rebelião contra Deus. Porque não havia essa guerra antes. Essa guerra passou a existir quando o homem ele peca. Nós sabemos que o pecado ele é aquilo que afasta o homem de Deus. E como um crente pode, na verdade, estar em guerra com Deus? Aí a resposta que eu dei é quando ele cultiva uma amizade com os inimigos de Deus. Quando ele alimenta essa amizade com aqueles que são inimigos de Deus, o qual o apóstolo Tiago, no capítulo 4 da sua epístola, ele nos dá ali uma orientação, uma diretriz, né? De, pelo menos ali a gente vê 2 ou 3 inimigos de Deus que se levantam constantemente. O livro de Tiago, capítulo 4, ele começa assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É uma pergunta. Ele, como o apóstolo Paulo, ele faz pergunta para nos levar a refletir. Muitos de nós, às vezes, não refletimos nisso. De onde é que procedem essas guerras? Será que a guerra que procede da minha vida é a minha esposa mesmo? Que muitas das vezes me irrita, me torra a paciência? É fácil, obviamente, é muito mais fácil atribuir à minha esposa, atribuir ao seu marido, aos seus filhos, aos seus pais, né? Você que é jovem, adolescente, atribuir que seus pais não te amam, não querem o teu bem, ficam sempre pegando no teu pé, e parece que isso vira um campo de batalha. E ele está perguntando, de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. E aí Tiago chega a taxar pessoas que vivem assim, como infiéis, por não compreender que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E com esses versos, Tiago nos mostra que um inimigo que é o inimigo de Deus é o mundo. E todo aquele que se associa ao mundo, ele se torna inimigo de Deus também. Isso é inevitável. Né? Isso é inevitável. Sabemos que Deus é amor, e ele é tanto amor que ele deixa você com liberdade de amá-lo e de servi-lo sem essa obrigação. Ninguém deve servir a Deus por obrigação ou por medo, né, como a gente sempre falou. Não. Então, Tiago aqui nos fala que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus, de uma forma até, às vezes, consciente, mas na maioria das vezes inconsciente. E aqui é um ponto para a gente tomar esse cuidado. Né? E como eu disse, o mundo aqui é a sociedade humana com seus valores, seus princípios, suas filosofias, né? Que vivem a parte do propósito que Deus estabeleceu na sua palavra para nós, aqueles que se tornaram sua família e seu povo. Esse sistema que rege o mundo, nós precisamos entender isso. Ele é um sistema anti-Deus. Ele não é um sistema a favor de Deus. Por isso que a palavra fala sobre o anticristo. O anticristo está aí. E parte dessa ação do anticristo
está relacionada aos valores que o mundo tem. Se o mundo valoriza, por exemplo, a riqueza, e nós começamos a valorizar a riqueza também, nós já estamos de quê? De mãos dadas, né? Às vezes o mundo valoriza o prestígio, e aí, onde eu falei, muitas pessoas buscam o prestígio das outras. Elas buscam serem honradas, serem aceitas, serem conhecidas, serem lembradas na vida, né? Ela tem um problema ainda na alma que precisa ser resolvido. Então, a amizade com o mundo ela é uma espécie de adultério contra Deus. Então, o mundo é um dos inimigos. O segundo que eu citei foi a carne, que é a nossa velha natureza. A carne não é o corpo que você pega, né? Não é a gordura e o osso. Carne é a velha natureza, seu velho instinto, a sua velha maneira de pensar, né? E nós podemos, com o nosso corpo, desonrar Deus, mas nós podemos também, com o nosso corpo, glorificar a Deus, porque o nosso corpo ou ele serve para servir a Deus, ou serve para servir ao pecado, ao nosso próprio prazer. E lembrando que na conversão recebemos uma nova natureza. Em Gálatas capítulo 5, ele diz: deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Então, como vencer a carne? Sendo guiado pelo Espírito. Buscando ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Se enchendo do Espírito Santo. Né? Se alimentando das coisas que o Espírito de Deus ele testifica, ele confirma. E o Espírito veio, disse Jesus, de João, ele veio para nos guiar em toda a verdade, nos conduzir em toda a verdade. Ele veio para nos ensinar e nos fazer lembrar de todas as coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração. Por isso que a gente insiste, a importância de você ler a palavra, de você guardar a palavra no teu coração, na sua mente, decorar as Escrituras, meditar as Escrituras, você não deixar de se alimentar das coisas de Deus, porque o Espírito de Deus vai nos fazer lembrar, no momento oportuno, sempre, de algo que a palavra de Deus já está dentro de nós. Eu me lembro de várias experiências que eu vivi. Uma vez eu estava dirigindo, eu já contei isso aqui, eu estava dirigindo uma Kombi, uma perua lá da igreja, lá no Rio de Janeiro. Percebi que estava sendo seguido, na época estavam roubando muita perua Kombi, né? E quando eu percebi que iam me assaltar, eu me lembrei da palavra de Deus, eu comecei a recitar a palavra, parei no posto de gasolina, eles pararam atrás, e graças a Deus, para resumir a história, eles não me assaltaram, levaram o carro que pertencia à igreja. E ali eu usei a palavra que eu me lembrei do Senhor e comecei a recitar a palavra e orar a palavra, e Deus me deu assim, vitória. Então, Tiago, ele diz no verso 1, de onde vêm as nossas discussões e brigas que acontecem no nosso meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de nós mesmos? Paixões carnais que buscam nos colocar em guerra contra Deus. E aí Paulo, aos Coríntios, capítulo 6, ele fala que nós devemos fugir de toda a imoralidade sexual. Fugir de todo desejo da carne. Se você, às vezes, tem um sentimento, uma vontade de praticar algo com o seu corpo, como a masturbação, por exemplo, para se satisfazer ali, sabendo que depois a tua consciência traz um peso. E graças a Deus que ainda está trazendo um peso, porque vai chegar um momento que, se você não se arrepender, você vai ficar com a mente cauterizada devido ao pecado. Então, se tem aqui um pecado que é no corpo, diretamente falando, existe outro, como a mentira. É inadmissível a gente, como cristão, ainda dar lugar à mentira na nossa vida. E, às vezes, em circunstâncias que a gente vive, eu falo por mim, não estou aqui atacando vocês, eu estou falando para nós. Quantas vezes, em situações, dá vontade de mentir mesmo. Mas ali a gente luta contra a carne, a gente diz não a essa carne, a gente foge daquele ambiente, a gente foge daquela circunstância, porque se você ficar ali, certamente, a tendência é você cair. Então, a carne,
é outro inimigo. E aqui Paulo nos orienta que nós devemos o quê? Fugir, foge, depressa. Fica não. Ficou aí, para vocês lerem também Colossenses capítulo 3, de 1 a 17, que eu acho que vai ajudar aí uma compreensão melhor. Bom, lembrando que a carne, disse Paulo, não aproveita nenhum nela, e a carne não se converte. A única maneira de vencer a carne é a cruz, é crucificar a carne. Então, se a tua fraqueza, por exemplo, é comida, jejua, mano. Faz jejum, sacrifica a sua carne, bota ela na cruz e aprende a comer direito. Aliás, o pecado da gula é um dos pecados que tem mais crescido, principalmente no meio do povo de Deus. Principalmente, ainda mais nessa quarentena, né? Se não vigiar, meu irmão, você come não só para satisfazer o corpo, você come também para satisfazer a alma. Tem muita gente que está comendo pelo vazio, não do estômago, mas vazio da alma, da mente. E aí se enche com um monte de comida que não alimenta de verdade. E o último aqui, inimigo, que eu queria falar hoje é sobre o diabo. Ah, o diabo, meu Deus do céu. A gente tem até medo de falar esse nome. Bom, nós sabemos que a raiz de toda guerra é a rebelião contra Deus. E o primeiro a se rebelar contra Deus foi isso. Foi ele quem disse, lá no livro de Isaías, subirei às mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono. Foi ele quem se tornou inimigo de Deus. Desde então, nessa declaração, nessa maneira dele pensar que ele poderia ser como Deus, ele se tornou inimigo de Deus e busca cada vez mais levar o homem a se rebelar também. Mas olha, querido, eu tenho uma boa notícia. Porque esse inimigo foi vencido na cruz do Calvário. Havia uma profecia lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Ali aquele texto de Gênesis 3, verso 15, é muito tremendo, porque ali foi uma profecia, talvez a primeira profecia registrada na Bíblia acerca da vitória contra o diabo. Quando a palavra ali nos orienta e diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse verso, quem declarou esse verso aqui foi o próprio Deus, quando ele está sentenciando, né? Sentenciou o homem devido ao pecado, sentenciou a mulher e sentenciou a serpente, dizendo que aquele que viria iria ferir a cabeça dele. Na cruz do Calvário, Jesus, ele já decretou a derrota do diabo. Ele venceu Satanás por nós. Porque Satanás, ele é milenar. Então, ele é um ser que, numa luta homem contra ele, não tem vez. Deus conhece o homem como ninguém, abaixo de Deus, obviamente. Então, ele é um inimigo ferrenho. Mas ali há uma sentença, já há uma profecia desse inimigo de Deus ser derrotado, já desde o Gênesis. E nós vimos que em Cristo Jesus, diz a palavra que Jesus tomou a chave, desceu do inferno, tomou a chave do diabo, chave da vida e da morte, e expôs Satanás e seus demônios ao ridículo de maneira pública. Jesus venceu Satanás. E essa vitória, nós temos ela também. Todos aqueles que estão debaixo do governo de Cristo, por isso que viver o senhorio de Cristo é fundamental para nós termos essa vitória também na nossa vida e no nosso dia a dia. Nós sabemos que o mundo ele está em conflito com o Pai. A carne em luta contra o Espírito e o diabo se opõe ao Filho de Deus. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Tudo isso se torna um ambiente propício de uma batalha onde Satanás passeia. Amados, estamos em guerra.
Estamos nessa batalha diária. E o inimigo, o diabo, Jesus venceu ele. E nós também venceremos, porque a nossa vitória está em Cristo. Estar em Cristo é o segredo da vitória contra o diabo. Pedro, o apóstolo, ele nos dá aqui uma orientação em 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Ele fala assim, ó, estejam atentos. Olha o alerta de Pedro. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Olha, Marta, o diabo não brinca. O diabo ele não quer ser seu amigo. Por isso que ele te oferece tudo aquilo que é inimigo de Deus para poder te prender, para poder te agarrar ali. Permaneçam firmes contra ele. Sejam fortes na fé, está dizendo Pedro. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ele está dizendo que no momento de sofrimento, é um momento que a gente tem a tendência de nos esquecermos daquele que cuida de nós, de nos esquecermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de nos esquecermos que, como ovelhas, somos levados todos os dias ao matadouro. Foi o texto que eu comecei a ler em Romanos 8, 31 e diante. Então, momentos de tribulação, momentos de sofrimento, é uma luta, é uma guerra constante. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Desde o menor ao maior. E Satanás, ele procura atrair a gente, né? Alimentando o orgulho, que o orgulho é a raiz de todo o pecado. Esse é um próximo tema que eu quero conversar com vocês. Estou trabalhando, estudando, estou lendo algumas coisas sobre isso. O orgulho é outra coisa, ou melhor, é a raiz de todo mal, de todo pecado. E Satanás, ele tem como a vaidade uma das entradas para ele poder semear o orgulho em nosso coração. Ele tenta as pessoas nessa área. No verso 6, 7 do capítulo 4 de Tiago, ele nos fala isso claramente. Se você voltar aí rapidinho, ele diz aqui, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Então você vê que o orgulho, ele é um alimento que Satanás tem para nos prender, mas a humildade, a humilhação, a confiança em Deus, a vitória contra a vaidade, rejeitar a vaidade, é que, de verdade, nos dá a vitória contra o diabo. Não adianta você ficar gritando, sai capeta, sai demônio, e não está amarrado. Se você não tem uma vida de humildade, se você não exercita a humildade, isso não é guerra espiritual. Muitas pessoas fazem assim, e gritam, e não precisa isso. Não tem nada a ver. Isso não é guerra espiritual. Guerra espiritual é quando você vive em santidade, quando você se humilha, quando você se quebranta. Aí sim, você está declarando guerra contra esse inimigo, e aí ele não tem para onde ele ter espaço. O diabo ele gosta de encher a nossa bola. E o grande problema da igreja hoje é que temos muitas celebridades e poucos servos. Há muitas pessoas que estão se tornando mais celebridades do que servos. Elas estão se tornando mais pessoas interessadas em resolver seus problemas do que adorar a Deus de verdade. E quando a gente busca resolver nossos problemas, não tem humildade aí. Agora, quando nós buscamos viver para adorar a Deus e glorificar a Deus, esse é um verdadeiro exercício de humildade na nossa vida. O caminho de vitória contra o mundo, contra a carne e contra o diabo é um caminho, amado, de humildade diante de Deus.
que Deus está incansavelmente do nosso lado. O caminho de uma graça que nós precisamos experimentar é nos humilhar diante do Senhor. Ele sempre nos dá graça suficiente para a gente vencer a tudo e a todo. Aliás, como nós lemos, o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Obviamente que essa graça, é importante abrir esse parênteses, ela não é imunidade ou isenção da obediência. Ao contrário, quanto maior graça, mais obediência. Porque quanto mais você medita na graça de Deus, reflete na graça de Deus, mais agraciado você fica, mais grato você fica. E aí a obediência se torna para você um desejo e não uma imposição. Os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus são proteção e vida para todos nós. Então, quanto mais graça, pode ter certeza, mais obediência. E como é que a gente vence esses inimigos? Submetendo-nos a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha que tremendo isso. Essa palavra, submeter-se ou sujeitar-se, ela é um termo militar. Eu fui militar e entendo um pouco isso. Ele é um termo militar que significa fique no seu próprio posto. Ponha-se no seu lugar. E aqui, colocar-se no seu lugar, não é aquela expressão que a gente fala às vezes para as pessoas, se coloca no teu lugar, tá? Ou seja, não se mete na minha vida, não. Não é nesse sentido. Se colocar no seu lugar, ficar no seu próprio posto, estar em submissão, é saber que você é filho de Deus e você foi comprado com o sangue do Cordeiro. E você deve viver como filho. Dizer não ao pecado porque você é filho de Deus. Isso é tremendo. O filho de Deus não vive pecando. Ele luta contra. Ele diz não à carne. Ele diz não ao mundo. Ele não se deixa levar pelo conceito que o mundo está oferecendo. E o mundo é sagaz, como eu disse, ele troca as informações diariamente. E um grande exemplo que eu posso dar para vocês é aquele do shopping. Você que visita muito shopping, toda semana as vitrines, as roupas trocam de lugar. Trocam de manequim. Para quê? Para atrair quem passa. Porque é estratégia de venda. Para chamar você, atrair você na cobiça. Não é assim? Ou não é? É assim. Então o mundo, ele trabalha ferrenhamente. E por trás quem está? É o diabo. Porque ele quer tirar a tua vida, ele quer tirar a tua fé. Ele quer levar aquilo que você tem de fundamental. Às vezes, no momento de enfermidade, ele tenta roubar a sua fé, levando você a questionar por que você está passando por isso. Onde é que está Deus? Não, amado, não duvide, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus vai fazer algo tremendo na sua vida no meio da enfermidade, no meio da dificuldade. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu tenho visto isso, apesar da dor, apesar da tristeza, às vezes, que dá. Com febre, vejo minha esposa com febre, com dor no corpo. Mas eu sei que, acima de tudo isso, está o Senhor operando algo eterno na vida dela, na minha vida, na vida da igreja. E num momento como esse, eu não vou murmurar. Eu não vou dar lugar à carne. Eu não vou dar alimento para o diabo. Lembra que eu perguntei semana passada? Quando você coloca 2 cachorros para brigar, o cachorro preto que representa a carne, o cachorro branco que representa o Espírito de Deus. Você coloca os 2 para brigar, quem é que vence a briga? O cachorro que estiver melhor alimentado. Essa é a resposta. Então, vamos alimentar o Espírito. Vamos alimentar a nossa vida com as coisas de Deus. Vamos crer que, apesar das circunstâncias, o Senhor não nos abandonou, não nos deixou.
não vamos deixar o diabo nos roubar isso, porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, o Pai cuida dos seus. Davi pecou contra Deus, adulterando, matando Urias e escondendo seu pecado. Mas quando ele se humilhou, se submeteu e confessou, ele encontrou paz novamente. E não só isso, ele encontrou direção na sua vida. Nós somos filhos de Deus. Nascemos de novo em Cristo Jesus. E, com certeza, somos mais que vencedores contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5, diz assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. E obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Quem é que vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Que maravilha ter essa verdade. A gente vence os inimigos de Deus resistindo ao diabo. Amado, presta atenção, eu comecei falando sujeitando-se a Deus. Existe um jargão evangélico que diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é um jargão, não é texto da Bíblia, não. Porque o texto da Bíblia, completo, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tentar resistir ao diabo sem estar sujeito a Deus é derrota na certa. Por quê? Porque o que vence Satanás é a submissão a Deus. Não se enganam, não se enganam. Porque todo aquele que crê em Jesus já tem vitória sobre os inimigos de Deus, sobre o mundo, sobre a carne, sobre o diabo. A Bíblia nos ensina a não dar lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, verso 27. Ele diz: não deis lugar ao diabo. Então não vamos dar lugar ao diabo. Vamos prestar atenção, nós estamos em batalha, nós estamos em guerra, né? Às vezes com conversas que não edificam, palavrões até, conversas de duplo sentido, maldosas, coisas que alimentam a carne e ao diabo. E como é que a gente pode vencer isso? Como é que a gente pode vencer isso? A gente só vence isso numa vida dependente do Senhor. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Nós precisamos nos achegar a Deus. A palavra diz: achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós outros. Como vencer os inimigos? Nos achegando a Deus. Você deve buscar Deus. Você precisa, sim, desenvolver sua comunhão com Deus, ter sua vida devocional, não apenas para cumprir tabela, mas desenvolver um desejo de conhecer a Deus, de estar com Deus. Isso é uma luta que a gente tem que travar. Comunhão com Deus implica em se purificar de tudo aquilo que não é do Espírito. Devemos nos humilhar diante do Senhor. Nós temos a tendência de tratar o nosso pecado de forma muito leve e de maneira condescendente. Lembra aqui que Davi, ele pecou, adulterou, traiu um dos seus soldados, mas Davi também confessou seu pecado, se arrependeu. Obviamente foi necessário que um profeta se apresentasse a ele. Mas você não precisa esperar um profeta. Se caso pecar, primeiro, lembra que você tem um advogado que é Jesus, que se humilha, pede perdão. Mas você tem também uma junta de vínculo, de relacionamento, irmãos que podem te ajudar, te corrigir, te disciplinar no amor, não no sentido de punir. Ele pode te dar caminhos para te ajudar a se livrar, a sair daquele ambiente que promove a carne, que promove o pecado. Nós temos a tendência de tratar o pecado de forma muito leve e condescendente. E o próprio Tiago nos exorta a enfrentar seriamente o nosso pecado. Porque a porta da exaltação que Deus fala em Tiago é a humilhação diante de Deus. Porque Deus só vai exaltar aqueles que se humilharem. Quem não se humilhar,
Quem não se humilhar vai passar vergonha. Essa é uma palavra que eu deixo aqui como uma sentença, inclusive. Se você não trilhar um caminho de humilhação, você vai passar vergonha. Eu não estou te amaldiçoando quanto a isso. Eu estou apenas declarando uma sentença bíblica. Se você não se humilhar diante de Deus, Deus te envergonhará. Eu sei o que é isso. Eu já passei muitas vergonhas na minha vida por não me humilhar. E hoje eu peço ao Espírito Santo que me ajude nisso. A porta dessa exaltação que Tiago diz aqui no capítulo 4 é a humilhação. Deus não despreza. Essa é uma sentença também que eu queria deixar. Deus não despreza o coração quebrantado. Deus não despreza o coração humilhado. E toda vez, irmão, que você se humilhar diante de Deus, pode ter certeza, a presença de Deus marcará esse momento na sua vida, de uma forma especial. Porque Deus tem prazer em estar. E a palavra diz que Deus habita no meio de um povo contrito e quebrantado de coração. Então, se você deseja a presença de Deus na sua vida, está aqui um alimento. Quebrantamento, humilhação diante de Deus. Deus olha para o homem que é humilde de coração e treme diante da palavra de Deus. Isaías, capítulo 66, verso 2. E aí sim, o coração quebrantado e humilhado, nós teremos paz com Deus e o Senhor nos guiará. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? O mundo? A carne? O diabo? Não. Não. Porque nós tivemos a consciência que estava culpada, foi purificada pelo sangue do Cordeiro. E o nosso corpo lavado com água pura. Nós estamos já limpos, purificados. Por isso devemos viver uma vida condizente com a qual Jesus nos tornou. Apeguemos-nos, diz aqui em Hebreus capítulo 10, verso 19 em diante. Apeguemos-nos firmemente. Uma dessas verdades é para você se apegar firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo, porque está próximo a vinda do Cristo, a volta do Messias. Jesus prometeu que iria para o Pai, mas ele voltaria para nos buscar. E enquanto isso, ele está preparando lugar. E esse lugar não é lá no céu, esse lugar é o teu coração. Porque o céu não tem nada a ser preparado, já está pronto. Então Jesus foi para que o Espírito Santo viesse, habitasse em nós e preparasse a nossa vida como casa de Deus. Porque a igreja somos nós, não é lugar. Então está bem próximo, já. Em breve Jesus voltará. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento dessa verdade, já não há sacrifício que cubra esse pecado. Para encerrar, eu vou ler 1 João, capítulo 3, versos 7 a 10. O título diz assim: os filhos de Deus e os filhos do maligno. E diz a palavra: filhinhos, olha como é que papai trata a gente. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora,
Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive. Presta atenção, não vive. Pecar uma vez ou outra, não é que seja aceitável. Não é que seja aceitável. Pecar em nenhuma possibilidade é aceitável. Mas aqui está dizendo, aquele que vive na prática de pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Então lembre, amado, quando você estiver sendo agredido, tentado ferozmente pelo pecado na sua vida, lembre que você é filho de Deus, clame ao Pai para que Ele te socorra nesse momento. Eu sei o que é isso, eu tenho passado lutas já há anos na minha vida. Todas as vezes que eu clamo, o Senhor tem me socorrido, o Pai tem me socorrido. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? A resposta, porque é nascido de Deus. Você é nascido de Deus. Amigo. Você não precisa mais se entregar, se render ao mundo, se render à carne. Não, você não perderá a batalha contra o diabo se você estiver humilhado, se você estiver vivendo como filho. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então você vê tremendo essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Nós temos sim os inimigos, amor, mas somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo ele siga falando ao teu coração e dê a você aquilo que eu não sou capaz de dar a você, entendimento. Mas que Ele te ilumine e que você possa, nessa luta contra o mundo, contra a carne e contra o diabo, não se esquecer que você é mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo. Então, viva em vitória, dizendo não ao mundo, dizendo não à carne e botando para correr Satanás, pelo poder do nome e da vida de Jesus Cristo. Que Deus fortaleça cada um de nós. Amém. Graças a Deus. Amém, amados? Bom, queridos, o que nós gostaríamos, Felipe e Edvânia, estão aqui em casa com Laurinha. Nós queremos apresentar a Laura como igreja, né? Assim como foi feito aí com o Heitorzinho também. Heitorzinho está concentrado aí na palavra aí, ó. Não sei se vocês viram. Está se alimentando. Esse é filho de Deus. E aí ele também quer agora poder apresentar a Laurinha à igreja e orar. Agradecendo a Deus pela vida dela. Deixa eu ver aqui só. Vou trocar aqui de computador, que a imagem não voltou mesmo. Vamos passar aqui. Que eu vou. Vamos apresentar essa criança aí. Aí, gente, só uma estratégia. Aí. Vou tirar daqui. Melhor voltar aqui. Igreja, porque fazemos parte do teu corpo. E em nome de Jesus, assim como o desejo do Felipe e da Edvânia, de consagrá-la a ti, nós, ó Deus, nessa noite, diante de ti, diante da igreja, queremos, ó Pai, te apresentar e consagrar Laurinha aos teus cuidados, Senhor. Ela possa ter o temor e tremor da tua palavra. E que o Senhor dê a Felipe e a Edvânia a sabedoria para educá-la, instruí-la na tua verdade. Amém. De maneira que ela se torne uma criança, uma jovem e uma mulher, segundo o teu coração, Pai. Amém. Em nome de Jesus, nós recebemos ela como presente teu.
para teu louvor e tua glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Levantou. Aí, galera. Então aí. Glória a Deus. Amém, amados. Vaguinho, se quiser abrir os microfones. Ah, não, só uma